Olá, aluno, seja bem-vindo mais uma vez à disciplina de microbiologia. Professor Hudson falando e dando continuidade a nossos assuntos relacionados à microbiologia. Hoje nós iremos falar de classificação dos micro-organismos. Deixa eu já compartilhar aqui meus slides com vocês, tá? Essa aula de classificação dos micro-organismos, na verdade, não se aplica somente à microbiologia, mas toda a área da ciência que envolve identificação e classificação dos organismos. São regras, né, que a gente vai aprender aí, tá certo? Pessoal, vamos lá começar? Mas antes de começar, se você não está inscrito aqui no canal do professor, já se inscreve, já dá um like e compartilha com o pessoal que estuda com você, que se interessa por essa aula, já dá uma ajudinha aí pro professor, tá certo? Valeu, pessoal. Então, vamos lá, bora falar de classificação dos micro-organismos, classificação e nomenclatura, na verdade, tá? Então, a aula de hoje a gente vai falar sobre classificação e nomenclatura, ou nomeando e classificando os micro-organismos. E aí eu linkei aqui alguns objetivos para a nossa aula de hoje, tá? Primeiro de todos, reconhecer o sistema de nomenclatura científica. Né? Qual é o sistema que a gente utiliza hoje? Quais são as regras, né? Diferenciar as principais características de cada grupo, tá? Principalmente, obviamente, dos grupos de micro-organismos, já que esse conteúdo está dentro da disciplina de microbiologia, mas ele poderia se aplicar a qualquer outra área, tá? E listar os três domínios, que é uma classificação um pouco mais recente. E aí, o pessoal que fez ensino médio deve ter aprendido lá os 5 reinos. Hoje esses reinos já estão em mais, 6, 7 reinos. E tem uma questão aí também relacionada aos domínios que a gente vai falar no finalzinho da aula aí, beleza? Bora lá? Então, regrinhas de nomenclatura. Como eu comentei na aula passada, que eu disse lá, né, quem não viu o cardzinho da primeira aula, não assistiu a primeira aula, vou deixar o link aqui, ó, aqui em cima, é só você lá assistir a aula de introdução aí à microbiologia, tá? Lá nessa primeira aula eu comentei ali que desde sempre o homem tem a mania de querer organizar as coisas, de, né, animais, plantas, etc, etc. É igual na nossa casa, né? As coisas de cozinha estão na cozinha, as coisas da sala na sala, coisas do banheiro no banheiro, coisas do quarto no quarto. Eventualmente, alguma coisa da cozinha está na sala, né? Alguma outra coisa assim perdida, mas nada muito absurdo e a gente vai lá e arruma. Na área da, vamos dizer assim, da biologia, que é a área, principal área que cuida dessa parte de classificação dos organismos, não é muito diferente, né? Conforme os cientistas vão vendo, opa, esse organismo não é aqui, ele é em tal grupo. Então, vira e mexe, sofre algumas alteraçõezinhas, tá certo? Bom, mas até 1735 era uma bagunça também, um pouquinho maior do que é hoje, tá? Como assim, professor, é muita bagunça? Não existia uma regra para se dar um nome para os organismos. Então, um cientista ele ia lá, pesquisava, desenvolvia e ele dava um nome X para aquele organismo. O que acontecia é que em uma outra região, um outro cientista estudava aquele mesmo organismo e dava um outro nome. E assim ia e começava a se ter muitas réplicas com nomes diferentes, né? Réplicas, repetições do mesmo organismo com nomes diferentes em determinadas regiões. Parecido, só para a gente entender, hoje, como o que ocorre aqui no Brasil com a mandioca, né? Em determinadas regiões do Brasil é mandioca, em outro lugar é o aipim, em outro lugar é macaxeira, que são os nomes populares. Então, nome popular, cada região pode dar o nome que for, né? Inclusive, se a gente quisesse inventar um nome para mandioca, poderia inventar e não teria problema nenhum. É nome popular, tá? Assim você já deve ter observado para outras coisas também, né? Que determinada região tem um nome e outras outro, né? E aí, então, em 1735, Carolus Linneu, ou conhecido somente como Linneu, ele era um botânico, né? E ele estudava ali, obviamente, as plantas. E ele, ao coletar alguns exemplares, né, pedir os exemplares de alguns cientistas, ele começou a observar essa redundância. A mesma planta, em lugares diferentes, né, recebiam nomes diferentes e tinham sido publicados. Não só ele, na verdade, outros cientistas antes já tinham percebido isso, mas ele teve uma sacada. Ele falou assim: opa, vamos criar uma regra aqui. E a regra dele vem sendo utilizada até hoje. Obviamente, sofreu atualizações, mas ele é considerado aí o pai da nomenclatura, a parte de classificação, né, dos organismos como um todo. E quais são essas regras que ele estabeleceu, tá? Então ele colocou o seguinte, ó, todo nome científico tem que ser em latim, porque naquela época cada um escrevia conforme a língua, né? Ah, mora na Inglaterra, escrevia em inglês, na Espanha em espanhol, obviamente, e assim sucessivamente. Então começava a virar ter um pouquinho de bagunça, né? E ele falou assim, não, vai ser o latim. E aí vocês vão falar assim, ó, professor, mas latim é uma língua morta. Sim, hoje ele é considerado uma língua morta, mas
em 1735 era considerada a língua universal, assim como o inglês é hoje, né? Então, e outra, como já tem-se um monte de nome científico em latim, vai se manter o latim, tá? Então, assim, nome tem que ser em latim, ou você latiniza aquele nome, né? Então, você adiciona algumas letras ali, por exemplo, um I no final, um A e um E, né? Também tem som de I. Você latiniza aquele nome ali para ele ficar latim, tá? Então, mais de via de regra, o nome tem que ser em latim. Outra coisa, o nome da espécie é um nome composto, formado do gênero e mais o epíteto específico, tá? Os dois juntos formam o nome da espécie. Outro detalhe que vocês podem observar, deixei algumas letras em vermelho. Por quê? Gênero, sempre a palavra gênero a primeira letra tem que estar em maiúscula, tá? Independente de onde você está escrevendo o nome do organismo, gênero, a primeira letra sempre em maiúscula. E o epíteto específico, tudo em minúsculo. Não tem a primeira letra em maiúscula nunca. E tem que tomar cuidado com uma coisa, que eu já vou falar sobre isso aqui, tá? Bom, quais outras regras? Outra regrinha é o seguinte, que o nome científico ou ele tem que estar em itálico, que é essa letra deitadinha, ou tem que estar sublinhado, né? Esse risco aqui. Ou uma ou outra, não as duas juntas. E também não pode ser negrito, tá? É essas duas regras. Sempre que você vai citar o nome de um qualquer organismo, mas obviamente aqui focando para um micro-organismo, num relatório, num artigo, num trabalho, seja lá onde você for, né? A primeira vez que você cita o nome desse indivíduo, você deve citar o nome por extenso. Por exemplo aqui, Escherichia coli, né? Das duas, qualquer uma das duas formas. A primeira vez eu vou escrever por extenso, ou seja, todo o nome. A segunda vez eu posso abreviar o gênero, sempre o gênero. Então eu coloco E. coli, que é o que todo mundo conhece como E. coli, tá? Ah, por mais que é um micro-organismo muito conhecido, a primeira vez você tem que trazer. E é aqui que eu falei que tem que tomar o cuidado. Quando a gente está lá digitando um relatório, um trabalho, um artigo, alguma coisa, você vai colocar E ponto. Geralmente o editor de texto ele quer corrigir a letra C aqui, querer colocar em maiúscula. Toma cuidado, tá? Esse tipo de erro aqui, para nós da área da ciência, né? Vamos colocar assim, é considerado um erro grave, um erro feio, vamos colocar assim, tá? É igual se alguém escrevesse o seu nome com letra minúscula, né? Nome próprio, tá? Sempre com a primeira letra maiúscula, e no caso aqui do micro-organismo, o epíteto, tudo em minúsculo. Então, essas são as regras, devem ser seguidas sempre, não independe de onde você está escrevendo, tá? Primeira vez extenso, itálico ou sublinhado, e depois você pode abreviar o gênero, tá? Esse é o ponto que eu falei, né? Esse ponto é o ponto que eu falei de tomar cuidado com o nome do epíteto, tudo em minúsculo, tá certo? Bom, a classificação a gente aprendeu lá no ensino médio, ela obviamente vem sofrendo atualizações. Quando o Linneu propôs, não era todos esses níveis que a gente está vendo aqui, né? Como reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E nem hoje nem é só isso, tá? Hoje, por exemplo, existe subfilo, infraordem, supraordem, subfamília, tá? Existem subdivisões ao longo desses subgrupos ou desses grupos aqui, né, dessa classificação aqui, tá? Mas o básico é literalmente aqui reino, né? Dentro de cada reino existem vários filos. Dentro de cada filo, vou colocar aqui, dentro de cada filo existem várias classes. Dentro de cada classe, se a gente pegasse uma dessas classes, existem várias ordens e assim sucessivamente até chegar à espécie, que o nome da espécie é formado pelo gênero e o epíteto específico, tá? A mesma regrinha de nomenclatura se aplica somente a gênero, quando a gente vai citar o gênero do indivíduo, tá? Então, se eu for citar somente o gênero, eu coloco lá, por exemplo, aqui, nesse caso, Salmonella, tá? O gênero Salmonella, e escrevo em itálico, primeira letra maiúscula, tudo bonitinho, conforme a gente viu ali, tá certo? Para quem não lembra, essa ordem aqui, existe um termo que as pessoas utilizam para abreviar um macetezinho que se diz, né, ou se escreve, né, reficofage. Re de reino, fi de filo, co de classe e ordem, fa de família, ge de espécie, tá? As iniciais, reficofage. Reficofage é uma palavrinha aí que vocês devem ter visto no ensino médio, quem não viu, viu agora. Mas se lembra desse termo, você escreve ela, né? Revicofage, e você vai lembrar, fica mais fácil. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Beleza?
Antes que a existência dos micróbios fosse conhecida, como a gente já comentou até na aula passada, todos os organismos eram agrupados no reino animal ou no reino vegetal. Isso aqui não é novidade para ninguém, porque não se conhecia os micro-organismos. Como que você vai criar grupos? Então, isso que eu falo para vocês, que a ciência vai evoluindo. Então, antes era só animal ou vegetal. Depois, surgiu-se os micro-organismos. Dentro dos micro-organismos, o grupo dos protozoários, e assim vai, os fungos, reino fungi, etc, e etc. Tá? Bom, em relação aos tipos de micro-organismos, antes para a gente falar dos tipos de micro-organismo, a gente usa algumas características para classificar os organismos dentro daqueles reinos. E três características são muito básicas, são essenciais para a gente classificar. Tá? Quais são essas três características? A primeira é a presença de carioteca, ou seja, né, essa membrana que envolve o núcleo, no caso das células eucariontes, ou seja, que tem núcleo verdadeiro, possuem a carioteca, e os procariontes que não apresentam, né? Procarionte significa núcleo primitivo, tá? Que não apresentam uma membrana e o seu material genético está disperso no citoplasma ali da célula bacteriana, tá? Que é o caso das bactérias, das arcas-bactérias. A forma que aquele organismo obtém energia, se ele é um autótrofo ou heterótrofo e assim, né? Auto ou heterótrofo, tá? E a quantidade de células, se ele é uni ou se é pluricelular. Já eu vou mostrar uma tabelinha mostrando essa classificação. Mas antes de classificar os reinos, eu vou fazer uma classificaçãozinha aqui com vocês dos grupos dos micro-organismos, tá? Em relação aos tipos de micro-organismos. Quem são eles, tá? Lá na aula passada eu não falei das arcas, eu só citei e falei que em dados momentos ela ia aparecer aqui, mas a gente não vai falar sobre arcas específicas, tá? Então, quem são os grupos? São 6 grupos. São as bactérias, as arcas bactérias, protozoários, fungos, algumas algas, nem todas as algas, né? Só as algas unicelulares e os vírus. Uma característica em relação à membrana, né, que envolve o material genético, é que bactérias e arcas são os únicos procariotos. Então, ao longo dessas videoaulas, toda vez que eu falar procariotos, vocês vão entender bactérias, porque a gente vai falar somente de bactérias, tá? Ambos são unicelulares e a reprodução também de ambas é assexuada, tá? Mais adiante a gente vai falar um pouquinho com mais detalhe como funciona isso. Os protozoários já são eucariotos, na verdade, daqui em diante são todos eucariotos, com exceção ao vírus, que é um grupo totalmente à parte, né, considerado acelular, como eu já até citei na primeira aula, e aí lá na aula de vírus a gente vai discutir. Então, só coloquei eles aqui para a gente lembrar que eles são estudados pela microbiologia, tá? Então, protozoários, fungos e as algas unicelulares também são eucariotos. O reino fungi, ou reino dos fungos, a gente considera ele como um reino de transição, porque eles têm tanto o representante como unicelular, quanto os pluricelular. Professor, quem que são os unicelulares? São as leveduras. E pluricelulares são os fungos filamentosos, bolores, e os fungos carnosos, cogumelos, tá? E aí os protozoários, né, amebas, dentre outros, e as algas ali, conhecido, por exemplo, como os fitoplânctons, né, existentes no mar, também tem na água doce também. Tá? Essa aqui seriam então os tipos de microorganismo e uma classificação entre eles. Já entre os reinos, que fica mais fácil a gente visualizar em relação àquelas três características, então a gente tem aqui alguns reinos, tá? Existem outros reinos, se você for procurar reino cromista, entre outros aqui, tá? A gente não vai ficar entrando em muito detalhe sobre isso não, tá? Conforme aí quem for trabalhar com microbiologia vai se especializando dentro desse segmento aqui e vai classificando. É só para a gente ter uma ideia de como que funciona, tá? Bom, aqui temos os reinos, características e os representantes. Olha só que interessante. Dentro do reino Monera, tá? Até coloquei um asterisco aqui. Por quê? Eles são o único reino que é procarionte. Aqui tem as bactérias, temos algumas arqueias, bactérias e algumas algas também, que são considerados procariontes. É o único reino que o seu material genético não está envolto por uma membrana. O restante, ó, eucarioto, eucarioto, eucarioto e eucarioto. Todos são eucariotos. Então, falou em procarionte, para nós, ao longo dessas videoaulas, eu vou estar falando de bactéria, tá certo? Que é o reino Monera. Então, aqui nós temos o reino protista, que são os protozoários, o reino fungi, como já citei, fungos, bolores e leveduras, né? Questão de transição unipluricelular. São heterótrofos, né? Ou seja, obtêm a sua alimentação através de decomposição de matéria orgânica, né? Ou seja, eles não fazem fotossíntese. O reino plante,
tá? O A e o E tem som de I aqui, tá? Ou som de E, que a gente não fala leite. Alguns lugares falam, né? Leite, ou outros falam leite, né? Então, é questão de regionalização. Mas a gente não fala reino plantae, não. É reino plante, tá? Então, são pluricelulares, eucariontes, autótrofos e todos vegetais. E o último reino aqui, o reino animalia, ou também conhecido como reino metazoa, são pluricelulares, eucariontes, né? Ou seja, tem o núcleo verdadeiro, somos nós, seres humanos. São quem? Todos os animais. E aí, né? Em relação à obtenção de energia, eles são autótrofos ou não? Não, né? São heterótrofos, certo? Ou seja, não fazem fotossíntese, mas temos exceções. Conhecem esse carinha aqui? Esse cara aqui é o Custosiella kurushimi, né? É uma lesminha que foi encontrado no fundo do mar do Japão. O artigo foi publicado em 2016, tá? Essa lesminha com a cara bonitinha aí, que tem uma carinha de ovelha, e é literalmente dessa forma, que se você buscar na internet você vai achar as definições. Ela vai comendo algumas algas ali e ela vai incorporando cloroplasto ao seu corpo. E o cloroplasto continua funcionando e, né, fazendo fotossíntese e fornecendo energia para a lesma. Depois disso, teve uma outra lesma no mar dos Estados Unidos, se eu não estiver enganado, também foi descoberta, mas essa foi a primeira. Então, ela é considerada o primeiro animal que consegue fazer fotossíntese. Então, aquela questão que eu falei para vocês, que a ciência está sempre mudando, tá? Mas, via de regra geral, os animais são heterótrofos, tá? Ou seja, não fazem fotossíntese. Agora, existem exceções, né? Como a Costosiella kurushimi, tá? É uma delas, tá certo? Mas, são exceções, tá? São tratadas à parte. Mas fiquem atentos a isso, né? Quem sabe numa questão de concurso um dia apareça, pode ser que vale a pena colocar lá e entrar com recurso, né? Mas vamos lá. Continuando. Em relação aos domínios, a gente viu que a gente tem lá a classificação lá de Linneu, reino, filo, classe. Conforme os estudos foram avançando, a ciência foi avançando e entendendo melhor como que funciona a classificação dos organismos, teve uma reorganização e teve uma necessidade de classificar em um nível acima de reino, que é onde surgiu o domínio, tá? Hoje os organismos são divididos em três domínios. O reino continua igual está na figura aqui, então nós temos, né, vamos dizer assim, de uma certa forma, ou o organismo é considerado vivo ou não? Ah, é vivo, então vida, né? Dentro dos organismos que são vivos, qual domínio que ele pertence? Ele pode pertencer a três domínios, que é o domínio bactéria, né? Tá em azulzinho, o domínio Archaea, tá? Que está em vermelho, e o Eukarya em marronzinho. Só para título de curiosidade, Archaea, que é o grupo das arqueias, bactérias, e Archaea significa arcaico, de velho, de antigo, acreditava-se que as arqueias bactérias eram mais primitivas que as bactérias. Depois de alguns estudos, viu-se e entendeu-se que elas surgiram depois na escala da evolução, né? Se a gente vê por aqui, tá? Então, Archaeas, ela é um pouco até mais simples que as bactérias, mas surgiu depois, tá? Então nós temos três domínios: domínio bactéria, obviamente onde vão estar as bactérias, as arqueias e eucária. E pasmem, ou melhor, prestem atenção, né? Reino aqui, ó, dos animais, os fungos, onde eu estou mostrando com o laser, e as plantas, esses carinhas daqui, com algumas exceções fora, tá? Isso aqui é o que a gente consegue enxergar a olho nu. A maior diversidade, ou seja, tirando animais, fungos e plantas, o restante é tudo mundo microscópio, tá? Só é possível observar com microscópio. Então isso aqui é o que a gente enxerga, que a gente acha muito, na verdade não representa quase nada em termos de biodiversidade, né? E entre outras coisas, só para a gente ter uma ideia. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tenham em relação aqui a outra coisa que eu esqueci, né? Essa aqui é a árvore filogenética da vida. Essa imagem aqui, até coloquei o título aqui, tá? Mas qualquer outra dúvida que vocês tenham em relação à classificação, nomenclatura dos organismos, é só colocar nos comentários. E lembre-se, se você não está inscrito, já se inscreva no canal para chegar mais os avisos das próximas videoaulas. Já dá um like e compartilha aí com os seus amigos, certo? Gente, valeu, muito obrigado e até a próxima. Fui!